بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos, que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, continuamos a tradução deste livro do Sheikh Al-Albani, rahimahullah, intitulado Talkhisu Sifati Salati Nabi sallallahu alayhi wa sallam min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha. O resumo da descrição da oração do profeta sallallahu alayhi wa sallam, desde o takbir até às saudações finais, como se tu a visses. E na continuação da aula anterior, passamos à descrição da posição das mãos durante o tashahhud. Passamos à descrição da posição das mãos durante o tashahhud. Durante o primeiro tashahhud. Durante o primeiro tashahhud, como foi mencionado na aula anterior. Aqui estamos a falar do primeiro tashahhud e não do último tashahhud. O autor, rahimahullah, disse: e a pessoa pousa a sua mão direita sobre a sua coxa e o seu joelho direito. A pessoa, logo que está sentada, prestes a fazer o tashahhud, logo que a pessoa se senta para efetuar o tashahhud, o primeiro tashahhud, pousa a sua mão direita sobre a sua coxa e o seu joelho direito. Isto é, a mão é pousada sobre a coxa e sobre o joelho. Uma parte sobre a coxa e uma parte sobre o joelho. Quer dizer que a mão estará pousada no limite entre a coxa e o joelho. Quanto ao seu cotovelo, o cotovelo do braço direito, o pousa sobre a coxa direita e não afasta o braço, ou não afasta o cotovelo da coxa. De maneira resumida, estamos a descrever a posição da mão, do braço e do cotovelo direito. Então a mão é pousada sobre a coxa e o joelho ao mesmo tempo, quer dizer, no limite entre o joelho e a coxa, e o cotovelo é colocado, o cotovelo direito, obviamente, é colocado sobre a coxa direita. E a pessoa não afasta o cotovelo da coxa. Não afasta o cotovelo da coxa, mas fica perto da coxa, ou colocado sobre a coxa. Quanto à mão esquerda, a mão esquerda é pousada sobre a coxa e o joelho esquerdo, exatamente da mesma forma que a mão direita, só que é feito do lado direito. Do lado direito. Então, resumidamente, a mão direita e a mão esquerda, a posição é idêntica. É pousada sobre uma parte da coxa e uma parte do joelho, logo que a pessoa está sentada, prestes a efetuar o tashahhud.
E podemos dar mais detalhes sobre esta sentada, a fim que possa ser mais claro para todos. Então, os dedos, a mão, como sabemos, temos a palma da mão e temos os dedos, não é? Então aqui nesta sentada, a ponta dos dedos, quer dizer, os dedos, estarão pousados sobre o joelho. E a palma da mão, o interior da mão, estará pousado sobre a coxa. Esta é a forma de pousar as mãos. Pois aqui o Sheikh nos diz que a mão é pousada sobre a coxa e o joelho ao mesmo tempo. Quer dizer que convém sublinhar e dar um pouco mais de destaque a esta posição, a fim que possa ser clara para todos. Então, os dedos, a ponta dos dedos estarão pousadas sobre o joelho e a palma da mão estará pousada sobre a coxa. Depois o autor, rahimahullah ta'ala, diz, e é proibido de se sentar se apoiando sobre uma mão, sobretudo a esquerda. Então nesta posição, que é a posição do tashahhud, é proibido de pousar uma mão ao solo. É proibido de pousar uma mão sobre o solo. Mas a mão, como dissemos, e como disse o autor, deve ser pousada sobre as coxas e os joelhos. As mãos são pousadas sobre as coxas e os joelhos e é proibido de as pousar sobre o solo, sobre o chão. Sobretudo, quer dizer que é proibido de pousar à direita e à esquerda, mas ainda a proibição ainda é maior no caso da mão esquerda, no caso da mão esquerda. Então aqui se termina a forma de pousar as mãos durante o tashahhud. Passamos agora ao movimento do dedo indicador e o facto de olhar para ele. Então o autor, rahimahullah, deu um novo título dizendo: movimentar o dedo indicador e olhar para ele. Movimentar o dedo indicador e olhar para ele. E diz, rahimahullah, depois a pessoa fecha todos os dedos da mão direita. Então a pessoa inicialmente pousou a mão direita sobre a coxa e o joelho direito. E a etapa seguinte é que vai fechar a mão completamente. Fecha todos os dedos. Quer dizer que fecha a sua mão. Da mão direita. Atenção, estamos a falar da mão direita. A mão esquerda fica pousada sobre a coxa e o joelho esquerdo. Estamos a falar agora da mão direita. A mão direita, que estava anteriormente e inicialmente aberta, da mesma forma que a esquerda, agora vai ser fechada. Os dedos vão ser fechados. Os dedos vão ser recolhidos entre eles e fechados. E pousa o dedo polegar sobre o dedo médio. Então aqui estamos a falar de uma das formas de fazer o tashahhud, que é de fechar todos os dedos, de fechar a mão completamente e de fazer sair ou de abrir unicamente o polegar e o médio. O polegar e o médio. E o dedo polegar vai vir se pousar sobre o médio. Vai vir se pousar sobre o médio. E às vezes, e outras vezes, forma um círculo, a pessoa forma um círculo com o polegar e o dedo médio. Então aqui vemos que há duas formas de fazer o tashahhud. Há duas formas de fazer o tashahhud. A primeira é de fechar a mão completamente e de pousar
o polegar sobre o dedo médio. E a segunda forma é de fazer um círculo com o polegar e o dedo médio. Os dedos que são utilizados e que saem são sempre os mesmos. É o dedo polegar e o dedo médio da mão direita. Num caso, é pousado o polegar sobre o médio, unicamente, e a mão continua fechada. E o segundo é que, com o polegar e o médio, se forma um círculo. A primeira forma é simples. A pessoa tem a mão completamente fechada e vai deixar sair unicamente um dedo que é o indicador. De maneira simples, é esta a descrição desta forma de fazer a tashahhud. Quer dizer que a pessoa tem a mão completamente fechada, o punho completamente fechado, e deixa sair unicamente o dedo indicador. O dedo indicador que vai pôr em direção da qibla. Bem direito. Em direção da qibla. E se repararem, logo que fazemos isto, nos apercebemos que o dedo polegar está sobre o dedo médio. A segunda forma é o facto de fazer exatamente a mesma coisa, só que com o dedo polegar e o dedo médio fazemos um círculo. Fazemos um círculo e fazemos sair o dedo indicador. Um círculo e fazemos sair o dedo indicador, que também vai ser colocado em direção da qibla. Depois, Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, diz: e aponta com o seu dedo indicador em direção da qibla, como dissemos anteriormente. Então, repito rapidamente. Há duas formas de colocar a mão. A primeira é o dedo polegar pousado sobre o médio, com o dedo indicador em direção da qibla. E a segunda forma é de fazer um círculo com o dedo polegar e o dedo médio e o dedo indicador em direção da qibla. Depois o Shaykh, hafidhahullah, diz: e olha para o seu dedo indicador. Então aqui temos a posição do dedo, mas o Shaykh nos fala do olhar. Para onde é que o nosso olhar tem de estar dirigido? E aqui o autor nos diz que o olhar tem de estar dirigido em direção do dedo indicador. Então a pessoa, logo que está a fazer o tashahhud, logo que está nesta posição, olha para o seu dedo. Olha para o seu dedo e não para o local da prosternação, como foi dito anteriormente. A pessoa, durante a oração, olha para o local da prosternação. Mas durante o tashahhud, olha para o seu dedo indicador. Resumidamente, em todas as posições da oração, durante toda a oração a pessoa olha para o local da prosternação e durante o tashahhud olha para o seu dedo indicador. Depois o Shaykh, rahimahullah, diz: e a pessoa invoca Allah movimentando o seu dedo indicador do início ao fim do tashahhud. Então, a pessoa, durante este movimento do dedo indicador, durante o tashahhud, a pessoa invoca Allah subhanahu wa ta'ala. E convém também de realçar, mesmo se o Sheikh não esclareceu neste livro, pois é um resumo, mas esclareceu este ponto no livro original, que é que o movimento do dedo indicador é feito na vertical e não na horizontal. É feito na vertical, isto é, de baixo para cima. E o movimento não é feito, não é um grande movimento que vai de baixo a cima. É um movimento certo que vai de baixo para cima, mas curto, pequeno, mas sobretudo rápido. A pessoa coloca o seu dedo indicador em direção da qibla e o movimenta, faz movimentos pequenos, de baixo para cima, mas rápidos. E não como certos fazem, que é que fazem movimentos extremamente grandes, fazem de baixo a cima, mexem o dedo de baixo a cima, de 2, 3 centímetros,
Não. O movimento é feito de 1 centímetro, mais ou menos. Estou a dizer isto para dar mais ou menos uma imagem, mas é complicado. Mas o que têm de saber é que é feito rapidamente e o movimento é um movimento que é pequeno. Mas rápido. De baixo para cima. Na vertical. Então a pessoa, durante o tashahhud, olha para o seu dedo indicador e o seu dedo indicador se movimenta de baixo para cima, pequenos movimentos mais rápidos, e durante esse tempo a pessoa invoca Allah subhanahu wa ta'ala, como vai ser esclarecido já a seguir, bi'idhnillah, no próximo subcapítulo. Depois o autor, rahimahullah ta'ala, diz: e não aponta com o dedo indicador esquerdo em direção da Qibla. Este é um ponto, é um erro feito por certos muçulmanos, que é que logo que fazem o tashahhud, fazem com os dois dedos. Apontam com o dedo direito e com o dedo esquerdo também em direção da Qibla, e isto é um erro. Como dissemos anteriormente, a mão esquerda não se mexe. A mão esquerda está pousada sobre o joelho e sobre a coxa esquerda, sem se mexer. O único dedo que se mexe é o da mão direita. É o da mão direita. E o tashahhud é efetuado com a mão direita e não com a esquerda. A esquerda está imóvel. Depois o autor, rahimahullah ta'ala, diz: e assim faz em cada tashahhud. E assim faz em cada tashahhud. Quer dizer que em cada tashahhud, em cada primeiro tashahhud da oração, se forem orações de mais do que 2 raka'at, mais do que 2 unidades de oração, que são 3 ou 4, por exemplo, neste caso, onde há 2 tashahhud, no primeiro tashahhud a pessoa faz desta forma que foi descrita há instantes. Também nas orações de 2 unidades de oração. As orações que contêm unicamente raka'atan, contêm unicamente 2 unidades de oração, como por exemplo a oração do Al-Fajr, na qual só há um tashahhud, ou nas orações que são facultativas, voluntárias, então só há um tashahhud. Então esse tashahhud será feito como foi dito agora mesmo. Esta é a forma de nos sentarmos e de fazermos o tashahhud das orações de raka'atain, de 2 unidades unicamente, ou no primeiro tashahhud das orações de 3 ou 4 unidades. Depois o autor passa a outro subcapítulo, no qual deu um título dizendo: a descrição do tashahhud e a invocação depois dele. Então vamos ver agora a descrição do tashahhud e a invocação que é feita depois do tashahhud. O tashahhud é obrigatório. Sheikh al-Albani, rahimahullah, nos diz aqui que o tashahhud é obrigatório. E, obviamente, estamos a falar do primeiro tashahhud. Estamos a falar do primeiro tashahhud. Então, o tashahhud é obrigatório. E se a pessoa se esquece de efetuar este tashahhud, se a pessoa, por exemplo, se esquece por distração deste tashahhud, então deve efetuar as 2 prosternações de distração. Deve efetuar as 2 prosternações de distração, e estas prosternações de distração foram esclarecidas de maneira detalhada no livro de jurisprudência sobre a oração. Então aquele que quer mais esclarecimentos sobre este ponto, que ouça as aulas de jurisprudência sobre a oração. Então a pessoa que se esquece do primeiro tashahhud tem de efetuar obrigatoriamente as 2 prosternações de distração, sajdatayn as-sahw. E o tashahhud é lido em voz baixa. O autor nos diz que o tashahhud é efetuado, é lido em voz alta. Quer dizer que a invocação do tashahhud é em voz baixa e não em voz alta. O tashahhud é lido em voz baixa e não em voz alta. E a fórmula do tashahhud, passamos agora
à fórmula do tashahhud. Sheikh Al-Albani mencionou a forma do tashahhud, que é a seguinte: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Esta é a fórmula do tashahhud. É a fórmula do tashahhud. Repito mais uma vez: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Repito uma terceira vez: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Então esta é a fórmula, ou é uma das fórmulas, e sublinho bem que é uma das fórmulas autênticas, que foram relatadas de forma autêntica do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, do tashahhud. Depois o autor, rahimahullah ta'ala, disse: depois de terminar de ler o tashahhud, a pessoa ora ou reza sobre o profeta, sallallahu alaihi wasallam. Então, depois de ter descrito a fórmula do tashahhud, Sheikh Al-Albani nos informa que durante o tashahhud, e estamos a falar do primeiro, e no caso em que são só duas unidades de oração, como a oração do Al-Fajr e também as orações facultativas, a pessoa ora sobre o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dizendo, e aqui vai ser também uma das formas que foram relatadas de forma autêntica na Sunnah, que é: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Repito a forma de orar sobre o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, depois do tashahhud, ou durante esta posição do tashahhud, é: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Repito uma terceira vez: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Então esta é uma das fórmulas, e é aquela que foi mencionada pelo Sheikh durante da oração sobre o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Então esta é uma das fórmulas de oração, de orar sobre o profeta, sallallahu alaihi wasallam. Depois Sheikh Al-Albani, rahimahullah, disse: e se queres, se a pessoa quiser, pode fazer uma outra invocação que seja mais curta, por exemplo, e o Sheikh até deu um exemplo, que é: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Então aqui o autor, rahimahullah, nos deu uma
uma fórmula que é mais curta. E depois o Sheikh disse, e a pessoa escolhe a fórmula do tashahhud que prefere dentre as fórmulas que foram relatadas de maneira autêntica. Então aqui a pessoa tem a escolha entre todas as fórmulas que foram relatadas de maneira autêntica na sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam, no tashahhud e também na oração sobre ele sallallahu alaihi wasallam, e tudo isso a pessoa pode encontrar no livro original do Sheikh Al-Albani, mas também no resto dos livros da Sunnah, nas quais as invocações foram transcritas. Depois o autor, rahimahullah, passa a um outro ponto que é a terceira e a quarta raka'ah. A terceira e a quarta raka'ah, unidade de oração. E isto nos demonstra que o tashahhud que descrevemos há instantes é o primeiro tashahhud. Quer dizer que aqui estamos a falar de uma oração que tem 3 ou 4 unidades. O autor aqui nos fala de uma oração, ou nos descreve desde o início deste livro, uma oração que é composta de 3 ou de 4 unidades. Então o tashahhud que foi lido há instantes e que também foi lido na aula anterior é o primeiro tashahhud da oração. É o primeiro tashahhud da oração. E como dissemos, todas as orações que têm 3 ou 4 unidades de oração, raka'at, têm obrigatoriamente 2 tashahhud. O primeiro e o último. Temos falado do primeiro, ainda não falámos do último. E o último será mencionado no final, bi'idhnillahi ta'ala. Mas, geralmente, falo também das orações que contêm também unicamente 2 unidades de oração, raka'atan, pois o tashahhud dessas, o primeiro tashahhud dessas orações será também o último. E a forma de nos sentarmos nele é a forma que foi mencionada aqui, que é o primeiro. Esta forma é a forma de nos sentarmos nas orações que têm unicamente 2 unidades de oração, raka'atan, como a oração do Al-Fajr e as orações facultativas. Por essa razão, várias vezes mencionei este ponto a fim que seja claro para todos. Pois a forma de nos sentarmos nas orações de 2 unidades de oração, raka'atan, unicamente, é a mesma forma de nos sentarmos no primeiro tashahhud das orações que têm 3 ou 4 unidades de oração. Então não devemos confundir o último tashahhud das orações de 3 ou 4 unidades de oração com o último tashahhud das orações que só têm raka'atain, que só têm 2 unidades de oração, nas quais o primeiro será o último tashahhud. Mas a forma de nos sentarmos é aquela que foi descrita agora e não a forma que vai ser descrita no último tashahhud. Espero que seja claro para todos. Eu tento repetir várias vezes porque sei que é complicado descrever a oração desta forma, sem que seja visto apenas oralmente. É um pouco complicado, mas pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala de nos tornar as coisas fáceis. Depois o autor diz a terceira e a quarta raka'ah, unidade de oração. Então aqui vamos falar da forma de efetuar a terceira ou a quarta unidade de oração. A forma de efetuar a terceira no caso em que estamos a fazer a oração de Al-Maghrib, ou no caso em que estamos a fazer a oração de Al-Dhuhr, Al-Asr ou Al-Isha, na qual há 4 unidades de oração. Então o autor, rahimahullah, diz, depois diz obrigatoriamente Allahu Akbar. Então a pessoa termina o tashahhud. Obviamente aqui estamos a descrever o movimento que vai ser feito depois de termos terminado o tashahhud. Pois terminamos de esclarecer o tashahhud e a oração sobre o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Então a pessoa aqui vai se levantar mais uma vez para efetuar a terceira raka'ah, a terceira unidade de oração. Então a pessoa o que é que deve fazer? Deve dizer Allahu Akbar. E
a sunnah é de o dizer sentado. Prestem bem atenção. O autor, Sheikh Al-Albani, nos esclarece aqui que este takbir é feito sentado. Quer dizer que a pessoa está sentada, terminou o tashahhud, ainda não se levantou. Então o que é que deve fazer? Deve dizer Allahu Akbar. Sendo que está sentado. Ainda está sentado, ainda não se levantou. E levanta as mãos. Reparem que as mãos aqui são levantadas logo que a pessoa está sentada, depois de ter efetuado o primeiro tashahhud da oração. Então a pessoa termina o primeiro tashahhud, logo que termina o primeiro tashahhud, diz Allahu Akbar, levanta as mãos. E depois se levanta para a terceira raka'ah, que é um pilar, como também a quarta. Então o autor nos diz que depois do primeiro tashahhud, a pessoa diz obrigatoriamente Allahu Akbar, e a sunnah é de o dizer sentado, levanta as mãos com este takbir, logo que diz Allahu Akbar, e depois de ter dito Allahu Akbar e de ter levantado as mãos, se levanta para a terceira raka'ah, que é um pilar, como também a quarta, no caso em que a oração tem 4 raka'at. Na oração do Maghrib, a pessoa faz 3 unicamente, e no caso de Al-Dhuhr, Al-Asr e também Al-Isha, a pessoa tem de fazer uma quarta. Em todos os casos é um pilar de se levantar para o número de raka'at que a oração tem. E faz a mesma coisa logo que se quer levantar para a quarta raka'ah. Então a forma de nos levantarmos é a mesma para cada unidade de oração, e esta forma de nos levantarmos foi descrita na aula anterior, que é que a pessoa se levanta se apoiando sobre os punhos, coloca os punhos ao nível dos joelhos, o punho direito ao nível do joelho direito e o punho esquerdo ao nível do joelho esquerdo, e se apoia sobre os punhos para se levantar. Então a pessoa termina o tashahhud, repito mais uma vez e será a última, termina o tashahhud, baixa o seu dedo, diz Allahu Akbar, levanta as mãos ao mesmo tempo, coloca os punhos no chão e levanta-se. Então o takbir e o levantar das mãos é feito sentado e depois a pessoa se levanta. Depois o autor, rahimahullah, nos dá mais uma vez, ou nos faz lembrar, aquilo que já foi dito anteriormente, que é que logo que a pessoa se levanta para a quarta raka'ah, pois aqui falámos da terceira raka'ah, pois logo que nos levantamos do primeiro tashahhud, nos levantamos para a terceira. O autor nos descreveu como é que nos levantamos para a terceira raka'ah, que é que dizemos Allahu Akbar sentados, levantamos as mãos e nos levantamos, apoiados nos punhos. E o autor diz que a forma de nos levantarmos para a quarta é idêntica, quer dizer que logo que a pessoa termina a terceira raka'ah, por exemplo na oração de Al-Dhuhr, ou na oração de Al-Asr, ou na oração de Al-Isha, a pessoa se levanta da mesma forma, quer dizer que termina a terceira raka'ah, termina a segunda prosternação da terceira raka'ah, da terceira unidade de oração, e o que é que faz? Logo que levanta a sua cabeça, diz Allahu Akbar, senta-se brevemente, faz a sentada do repouso, não se esqueçam aquilo que foi dito na aula anterior, a sentada do repouso, Jalsatul Istiraha, e coloca os seus punhos no solo e se levanta. Então a forma de nos levantarmos da terceira à quarta unidade de oração é a mesma forma que nos levantamos da primeira para a segunda unidade de oração. Tomem bem atenção. A forma de nos levantarmos da terceira para a quarta unidade de oração é exatamente a mesma que aprendemos na
na forma de nos levantarmos da primeira à segunda unidade de oração, que é que antes de nos levantarmos, nos sentamos brevemente, rapidamente, uma sentada rápida que é Jalsatul Istiraha, que foi detalhada na aula anterior. A pessoa se senta sobre o seu pé esquerdo, com o pé direito na vertical, com os dedos em direção da Qibla. Se senta o tempo que os seus ossos voltem ao lugar. E depois coloca ou se apoia sobre os seus punhos para se levantar. Então esta é a forma de nos levantarmos da terceira para efetuar a quarta e última unidade de oração, pois não existem orações de 5 raka'at. Depois o autor, rahimahullah ta'ala, diz, depois levanta-se apoiando. Não, repita aquilo que o autor disse do início. No entanto, antes de se levantar para a quarta raka'ah, se senta brevemente sobre o seu pé esquerdo, serenamente, e é o que é chamada Jalsatul Istiraha, a sentada do repouso, até que cada osso tome o seu lugar. Depois levanta-se, se apoiando sobre os seus punhos, da mesma forma que se levantou para a segunda raka'ah. Depois lê, obrigatoriamente, Suratul Fatiha, na terceira e na quarta raka'ah. Então aqui o autor nos volta um pouco atrás e diz que logo que a pessoa se levanta para efetuar a terceira raka'ah, tem de ler obrigatoriamente Suratul Fatiha. E logo que se levanta para efetuar a quarta, também tem de ler obrigatoriamente Suratul Fatiha. E acrescenta, por vezes, ocasionalmente, um versículo ou mais depois da leitura da Suratul Fatiha. E este é um ponto desconhecido da maior parte das pessoas, que é que faz parte da Sunnah, ocasionalmente e não sempre, de recitar um versículo ou uma curta sura na terceira e na quarta raka'ah, na terceira e na quarta unidade de oração. Na primeira e na segunda é conhecido de todos, não é? Mas na terceira e na quarta é desconhecido da maior parte das pessoas. Então, ocasionalmente, de vez em quando, e não sempre, faz parte da Sunnah de ler um versículo ou de ler uma sura que seja curta depois da leitura da Al-Fatiha. E, obviamente, e penso que não necessita de ser sublinhado, a terceira e a quarta raka'ah são feitas em voz baixa, como foi esclarecido anteriormente. A terceira e a quarta raka'ah são efetuadas em voz baixa, como foi esclarecido nas aulas de jurisprudência acerca da oração, e aquele que quer mais detalhes que volte a essas aulas. Ficamos por aqui. Hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.